Então vamos começar. Este é o segundo módulo, ok? Do curso de Filosofia Tomista. O primeiro módulo já aconteceu. O primeiro módulo foi sobre uma introdução a São Tomás de Aquino. Vimos o que é o tomismo, quem é São Tomás, portanto, a sua vida, o que ele escreveu, as suas obras, a sua herança, a história do tomismo de uma maneira muito, muito breve, a autoridade que São Tomás tem no magistério da Igreja. Portanto, isso foi o primeiro módulo. E hoje começamos o segundo módulo, que é uma introdução à filosofia. Não é um resumo da filosofia de São Tomás. Vamos aqui fazer uma aulinha de ética, uma aulinha de metafísica, uma aulinha de física, uma aulinha de estética, e podemos ir todos para casa contentes porque aprendemos a filosofia de São Tomás, porque aquelas 5 prateleiras de livros resumem-se perfeitamente em meia hora. Não é o objetivo. Okay? O objetivo destas 10 aulas que vamos estar juntos é perceber o que é a filosofia. E para fazer isso bem feito, vamos fazer como São Tomás fazia e vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inefável Criador, que do tesouro da tua sabedoria designaste 3 hierarquias de anjos e as colocaste admiravelmente ordenadas acima do céu empíreo e distribuíste com a maior elegância as partes do universo, tu, que és chamado verdadeira fonte e princípio supereminente da luz e da sabedoria, digna-te a infundir um raio da tua claridade sobre as duplas trevas em que nasci, a do pecado e a da ignorância. Tu, que tornas as línguas dos mudos eloquentes, instrui a minha língua e infunde a graça da tua bênção nos meus lábios. Dá-me uma inteligência aguda, capacidade para reter, disciplina e facilidade para aprender, subtileza para interpretar, abundante graça para falar. Instrui o começo, dirige o progresso, completa o final. Tu, que és verdadeiro Deus e homem, que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui está o sumário da aula de hoje. Okay? Portanto, nós vamos ver os objetivos principais deste módulo. Qual é que é a biografia? A bibliografia, credo. Estrutura geral do módulo. E vamos começar, ok? Com algumas noções preambulares. Definição nominal de filosofia, definição etimológica, uma noção de senso comum ou definição descritiva e filósofos notáveis. Uma lista só para nos ajudar a ver, na prática, se calhar já ouvimos alguns destes nomes. Se calhar vamos querer dizer que alguns destes nomes não são filósofos, são outra coisa qualquer, mas estão aqui. Então, primeiro, eu chamo-me Gonçalo, para quem não esteve cá no módulo passado, sou português, tenho 28 anos e tenho muito orgulho em ser casado. Acompanho grupos de leitura de São Tomás e dou formações breves sobre São Tomás desde 2021. Sou membro da Società Internazionale di San Tommaso d'Aquino, acho que não é preciso traduzir. Membro do Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra. Aluno de doutoramento da Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, cá em Roma, em cotutela com a Universidade de Coimbra. Mestre em Filosofia pela Universidade do Porto, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica Portuguesa. E o módulo é realizado em cooperação com o Instituto Newman, o Paleotomista, que é um podcast muito giro que eu recomendo, embora esteja um pouco parado, e o Instituto de Estudos Filosóficos. Então, qual é que são os objetivos do curso? Não deste módulo em específico, mas do curso em geral. Primeiro é dar a conhecer São Tomás de Aquino, portanto, que quem frequenta o curso fica a conhecer São Tomás de Aquino, como uma pessoa inserida no seu tempo e como santo. E este foi basicamente o foco do primeiro módulo, que não sei se já mencionei, ficou registado no YouTube, portanto, se alguém queria ter seguido e não seguiu, pode seguir. E como filósofo. E, portanto, colocar quem segue o curso em contacto com os textos de São Tomás, para que nos possamos deleitar com eles, porque são de nos deleitarmos, para que os possamos entender, que dá sempre jeito, o que só se consegue progressivamente e por imersão.
E esta frase está aqui para eu me desculpar pelo facto de o módulo de introdução à filosofia durar 10 horas ou 10 aulas. Okay? Porque as coisas requerem o nosso tempo. Dá para fazer filosofia no Instagram, mas também dá para fazer filosofia a sério e essa requer tempo. Terceiro objetivo, e neste módulo começamos claramente a fazer isto, dar ao aluno um mapeamento do pensamento filosófico atomista e referência a algumas obras contemporâneas importantes. Okay? Portanto, o curso não se chama, podia ser um curso da filosofia de São Tomás. Chama-se curso de filosofia tomista e isso significa que se inclui no curso não apenas aquilo que São Tomás escreveu, mas aquilo que os seguidores de São Tomás escreveram. Okay? Neste módulo em concreto, queremos introduzir o aluno à concepção tomista de filosofia, o que é essa coisa, a filosofia, o que é que ela não é, como é que se relaciona com outras formas de conhecimento, como o senso comum, o conhecimento da experiência, as ciências contemporâneas, a teologia e a fé, também são formas de conhecimento. E munir o aluno com alguma capacidade de raciocínio filosófico. Alguma, porque isto demora tempo e faz-se pouco a pouco. Mas já mune o aluno com essa capacidade. Okay? Nós vamos, isto não é uma enciclopédia, não é tipo vir à Wikipédia e ver informações. Nós vamos fazer raciocínios filosóficos para perceber o que é a filosofia. A bibliografia principal é o livro Introdução à Filosofia. O livro não. A obra Introdução à Filosofia, do padre Austin Woodbury, que eu já vou apresentar. E eu digo livro não porque, na verdade, isto são os seus manuscritos que ele usava para dar aulas. Portanto, nunca foi editado como um livro. E eu continuo à espera que me respondam para saber se posso editar a tradução. Está ali o link para depois quem quiser descarregar. E como bibliografia, está aqui principal porque nós a vamos usar, mas na verdade é secundária, a obra do Jacques Maritain, Elementos de Filosofia, Introdução Geral à Filosofia, da qual já vos mandei um extrato. Okay. Então, quem é que é este Jacques Maritain? Eu recordo que nós no módulo passado tínhamos esta crónica dos cromos tomistas que a gente vai colecionando e o Maritain foi o primeiro cromo tomista. Nasceu a 18 de novembro de 1882 em Paris, morreu em abril de 1973 em Toulouse, converteu-se do ateísmo ao catolicismo e depois ao tomismo, juntamente com a sua esposa, Raissa Maritain. Foi um dos principais tomistas do século XX, talvez o mais importante em âmbito filosófico, e foi importante na fundamentação da democracia cristã, esteve presente no Concílio Vaticano II, trabalhou em quase todas as áreas da filosofia, mas focou-se em filosofia da natureza, metafísica, filosofia do conhecimento, até o Papa Paulo VI lhe pediu para se dedicar à política. E foi isso que o homem fez, obedeceu ao Papa e começou a dedicar-se à política. As suas principais obras são aquelas: Os Degraus do Conhecimento e Humanismo Integral. Este tinha sido o primeiro cromo, o cromo atual é o nono cromo. Okay? Quem fizer a coleção toda ganha, podem trocar os cromos depois. Padre Austin Woodbury nasceu a 2 de março de 1899, na Austrália. Morreu em Sydney, na Austrália, em 79. O sexto de 11 irmãos, 4 das suas irmãs tornaram-se religiosas e entrou na Companhia de Maria. Por isso é que tem ali depois o nome SM. Societatis Mariae. Estudou em Roma, que é uma cidade bonita, na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, que é uma universidade bonita, sob o padre Reginald Garrigou-Lagrange, que não sei se era bonito ou não, mas que era inteligente, lá isso era. Completou, nesse breve período, portanto aquilo são 26, 27, 27, 28, são 2 anos académicos, completou 2 doutoramentos, Filosofia e Teologia. E depois em Sydney fundou a Aquinas Academy, uma escola de filosofia aberta aos leigos, que chegou a ter 600 estudantes. Portanto, 600 estudantes é para aí o dobro do que o Angela como tem agora. Portanto, os seus manuais, detalhados, claros e rigorosos como poucos outros, podem encontrar-se no site, eu depois vou partilhar os slides no grupo. Tem manuais de introdução à filosofia, de ontologia, de teologia natural, epistemologia, ética, okay? E são
há vários tipos de manualistas, ok? Na história do tomismo é um género literário, os manuais, e é um género literário muito importante, muito útil, mas existem vários tipos de manuais. Portanto, existem manuais que têm 200 páginas e resumem a filosofia toda, 500 páginas e resumem a filosofia toda, e depois existem os manuais de 500 páginas que são metade da metafísica. Okay? Pronto. O padre Woodbury tem mais esse género de manuais, portanto, manuais extensos. O seu manual de filosofia tem umas 150 páginas, o seu manual de lógica tem umas 200 páginas, o seu manual de metafísica é difícil porque está dividido em 3 partes, mas já tem mais de 1000 páginas, seguramente. Se alguém estiver à procura de um manual fácil de introdução, não é este o género de manual. Tirando o de introdução à filosofia, eu acho que é acessível. Então, qual é que é a estrutura geral do módulo? Nós vamos usar o manual do padre Woodbury como base e, portanto, a estrutura geral do módulo baseia-se na estrutura geral do livro e diz ele que a filosofia pode ser considerada em si mesma ou relativamente a outra coisa qualquer. Isto exauriu as possibilidades. As coisas ou são consideradas em si mesmas ou são consideradas relativamente a outra coisa qualquer. Pronto. Agora, em si mesma, primeiro vemos os preâmbulos, depois a definição de filosofia, qual é que é o objeto e o sujeito de filosofia, que são conceitos que se aplicam a todas as ciências têm um sujeito no qual se põe e um objeto para o qual se atiram, é o que significa etimologicamente as palavras. Eu atiro esta capacidade de conhecer contra aquilo, ou eu fundamento esta capacidade de conhecer nisto. Tem propriedades e tem estados. E depois pode-se considerar relativamente às suas partes, às suas vizinhas, ou seja, aos outros tipos de conhecimento, e depois a filósofos notáveis. Quanto às suas partes, falamos da divisão da filosofia, como é que ela se distingue, não é de outras coisas, é dentro da filosofia nós temos metafísica, temos estética, temos ética, temos etc. Como é que estas coisas se dividem? Depois, como é que apesar disso a filosofia continua a ser uma sabedoria e não várias coisas? E depois a ordem entre as partes. Qual é que vem primeiro, qual é que vem a seguir, qual é que é mais importante, qual é que é menos importante, qual é que se deve estudar primeiro antes de estudar a outra, etc. E nas suas vizinhas vemos a experiência sensível, os princípios da razão, o senso comum, ciências particulares, outras sabedorias, revelação divina. Transformando isto no nosso plano, hoje temos a introdução ao módulo e os preâmbulos. Na próxima aula, 6 de março, temos a definição de filosofia. 20 de março, objeto e sujeito da filosofia. Aqueles números entre parênteses são os parágrafos correspondentes do manual, que vocês não precisam, mas podem descarregá-lo através do link nos slides. Mas eu não julgo que precisem. Propriedades e estados da filosofia, as divisões e a unidade da filosofia, filosofia, experiência sensível e princípios da razão, filosofia e senso comum, filosofia e ciências particulares. Ciências particulares são coisas como a física ou a biologia, okay? Ciência contemporânea. Filosofia e outras sabedorias, estamos em 3 de julho, 10 de julho, última aula, filosofia e revelação cristã. Ok. Agora, vamos para os preâmbulos, e os preâmbulos são a definição nominal de filosofia. Okay? Portanto, primeiro vamos ver, assim, muito resumidamente, o que é uma definição. Estas perguntas pertencem à lógica. Okay? Portanto, nós estamos aqui a fazer um parênteses e por isso é que eu, para ajudar a manifestar isso visualmente, o fundo do slide mudou para cinzento. Então, a definição, pois cada tomista tem a sua, né? A definição de definição, que é uma coisa que é uma expressão que só aparece em filosofia, a definição de definição, é esta. Oratio imperfecta, quod quid est exponens manifestative,
A definição de São Tomás é o que está ali entre parênteses. Oratio significans quod quid est, que se traduz, ou melhor, a de cima é que se traduz oração imperfeita que expõe manifestando o que algo é. Okay? Portanto, é uma oração, no sentido em oração gramatical, okay? Não é uma oração a Deus Nosso Senhor. É uma oração, é imperfeita, no sentido em que é incompleta, não tem um verbo. Okay? Portanto, a definição de homem não é o homem é um animal racional. A definição de homem é só animal racional, é por isso que se diz imperfeita, porque não está completa. É uma oração, é uma parte de uma oração que expõe, ok? Expõe em latim quer dizer que põe para fora, abre, manifestando, tornando mais manifesto o que algo é. O que é que a coisa é. Depois existem vários tipos de definição. Pronto, pelo menos estas. A primeira divisão é entre nominal e real. Okay? Todas as definições estão a manifestar o que a coisa é. Não, as definições não servem para as palavras, não é? Para nós ficarmos a saber a definição de filosofia ou definição de economia é uma definição da coisa. Às vezes nós definimos a coisa, tornamos o que a coisa é manifesta, explicando a palavra. Okay? E nós a isso chamamos uma definição nominal. Que pode ser, de facto, pode ser etimológica, quando nós dizemos qual é que é a etimologia da palavra, de onde é que vieram os termos. A economia são as regras da casa ou é a regulamentação da casa, okay? Porque é daí que vem a palavra economia no grego. Pode ser explicativa, que é quando nós explicamos por palavras mais conhecidas, okay? Como dizer que a definição de união hipostática é a união de coisas diversas que constitui uma só pessoa. Okay? Eu só disse o que é união e o que é hipostática com palavras mais conhecidas. União hipostática, que é o que acontece em todos nós, somos a união hipostática do corpo e da alma, e na pessoa de Jesus Cristo também é a união hipostática do Filho, do Verbo encarnado e da natureza humana. Depois existem definições descritivas ou definição de senso comum em que se descreve a coisa. Okay? Já não vou explicar mais, não vou dar exemplo, porque é isso que vamos ver hoje. Vamos ver a definição primeiro etimológica e depois descritiva de filosofia. E depois existem as definições reais. Okay? Preciso ter cuidado com a palavra real. A palavra real vem do latim res, que significa coisa. A outra era a definição a partir do nome. Esta é a definição da coisa em si. Existem várias maneiras de manifestar o que algo é, através de princípios intrínsecos ou extrínsecos. Okay? Se forem intrínsecos, podem ser essenciais ou não essenciais. Se forem essenciais, podem ser físicos ou metafísicos. Portanto, vamos ver como é que eu faço para ter aqui um... Aqui está. Então, a definição física essencial, intrínseca real do homem é: o homem é composto de corpo e alma. Okay? Corpo e alma intelectual ou alma espiritual. O que é que eu estou a fazer? Estou a definir a coisa, o homem, através de princípios intrínsecos que pertencem à sua essência e que são princípios físicos. E o que isto quer dizer na tradição tomista é que são princípios que se podem separar um do outro. Portanto, é possível separar o corpo da alma. Okay? Enquanto que na definição metafísica são princípios que não são separáveis. E qual é que é? O homem é um animal racional. Okay? Eu não consigo pegar na parte do homem que é animal e na parte do homem que é racional e separá-las. Depois, uma definição que seja descritiva significa que vai usar princípios intrínsecos, mas que não são essenciais, não fazem parte da essência do homem. Fazem parte daquilo que lhe é próprio, que só o homem é que tem, mas que não é a sua essência. Por exemplo, não faz parte, isto são distinções escolásticas, não faz parte da essência do homem ser capaz de se rir. Mas segue-se à essência do homem, porque o homem é racional, o homem pode rir. Okay? Então isto é algo que é próprio ao homem, mas não pertence diretamente à sua essência, é algo que vem da essência. Então, definir o homem como um animal risível, um animal que é capaz de rir, seria uma definição descritiva própria.
Uma definição descritiva acidental é quando nós pomos várias características que de si não pertencem ao homem, mas quando as pomos todas uma ao lado das outras, então esta expressão só se aplica ao homem. Né? Por exemplo, se eu disser que o homem é um bípede mamífero sem pelo, digam-me se houver outro, se calhar há, acrescentamos mais palavras. Ok? Mas, assumindo que não há, nenhuma destas características é própria, é específica do homem, mas todas juntas só se aplicam ao homem. Depois, as definições são extrínsecas, quando se fazem a partir de princípios extrínsecos. Um exemplo de uma definição eficiente causal é: a alma humana é a alma diretamente criada por Deus. É a única alma que é diretamente criada por Deus. As almas dos animais e das plantas são criadas por geração natural. Uma definição genética é quando definimos a coisa explicando como é que ela se faz. Exemplo: uma linha reta é o resultado de unirmos dois pontos pelo caminho mais curto num plano euclidiano. Eu estou a explicar o que é uma linha reta, explicando como é que se faz uma linha reta. Uma definição exemplar é algo que usamos a causa exemplar. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Okay? Estamos a definir o homem fazendo referência àquilo que é o exemplar mais puro, mais pleno dessa coisa. E, final, usamos a causa final. Parafraseando Santo Inácio de Loyola, o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e mediante isso salvar a sua alma. Isto só se aplica ao homem. Okay? E, portanto, isto é uma definição final, uma definição real e extrínseca final do homem. Destas todas, a mais perfeita, a mais completa, que é uma definição em senso mais próprio, é a definição real, intrínseca, essencial, metafísica, que nem sempre é possível. Aliás, há poucas coisas que nós conseguimos definir assim. É a mais perfeita porque torna a coisa a ser definida não apenas mais clara, eu fiquei a perceber melhor o que é o homem, tal como fiquei a perceber melhor o que é uma linha reta quando dei a definição genérica, mas é mais, o termo é mais quiditativo, que significa que traz mais claridade àquilo que a coisa é. Há uma diferença entre eu usar uma expressão que vai restringir, que só se aplica às coisas que são seres humanos, e uma definição que me diz o que é o ser humano. Evidentemente, um bípede mamífero sem pelo diz-me quais são as coisas que são humanas, são aquelas que são bípedes mamíferos e sem pelo, mas não me diz o que é ser humano. Okay? Portanto, esta é a definição mais perfeita. E é a definição que nós vamos procurar, não de homem, mas de filosofia, na próxima aula. Hoje vamos ficar pela definição nominal, primeiro etimológica e depois descritiva. Okay? E porquê é que nós precisamos de definições? Porque, por causa da fraqueza do nosso intelecto, nós só conseguimos compreender as coisas simples através de coisas compostas. Okay? Para compreender o que é homem, eu preciso de mais palavras. Os anjos não... E, portanto, eu para compreender o conceito homem preciso do auxílio, não são só outras palavras, preciso do auxílio de outros conceitos. Os anjos não precisam disso, porque o intelecto dos anjos é mais forte. Mas nós precisamos. Portanto, nós temos um termo incomplexo e, através da definição, o que temos é um termo complexo que significa exatamente a mesma coisa. Não é que homem significava uma coisa e animal racional agora significa outra. Significam exatamente a mesma coisa. Okay. Homem, animal racional. E porquê é que eu pus aqui estas bolinhas? Porque homem é aquilo que eu quero definir. Okay? Está aqui dentro o homem. E para fazer recurso, para definir o homem, eu vou recorrer a dois conceitos. Um que é mais amplo do que o outro. Isto acontece sempre. Seja a definição real, metafísica, seja outra qualquer. Eu vou usar um conceito que é mais amplo, animal, existem mais animais do que homens, e depois vou restringir esse conceito através de outro termo, racional. O que é que distingue o homem de todos os outros animais? O facto de ele ser racional.
Okay. Então, ao homem nós chamamos de espécie, o animal é o género, é o conjunto mais amplo onde está o homem, ou quase género. Às vezes nós não conseguimos ter o género da coisa, portanto temos de usar um quase género. E a diferença, okay? Que é o que diferencia esta espécie de todas as outras espécies que estão dentro deste género. Então agora vamos à definição nominal de filosofia. Okay. Então, infelizmente, eu tive que ensinar filosofia no secundário, e se não for infelizmente, eu gostei muito, mas infelizmente faz parte do ensinar filosofia no secundário um capítulo muito inútil que se chama Introdução à Filosofia, o que é a filosofia, em que se diz coisas tão patéticas como a filosofia é a arte de pensar bem, ou a filosofia é a arte de fazer distinções. E o manual diz esta coisa, que não é verdade, não é estritamente verdade, porque a filosofia é uma ciência, não é uma arte, mas até aqui aguentamos. Diz que a filosofia é a arte de pensar bem, e logo a seguir o que nos diz é que não existem respostas certas e finais para as questões filosóficas. Portanto, estamos a dizer que a filosofia é a arte de pensar bem, mas que no fundo não existe diferença entre pensar bem e pensar mal, porque qualquer resposta serve, não existem respostas definitivas. Okay? Pronto. Este significado é um tanto ou quanto vago, ok? E coitadinha da filosofia que anda a sofrer estas atrocidades, e está muito longe daquilo que era dado pelos escolásticos, que era um significado preciso e técnico, e que já vinha dos gregos. Okay? E é isso que vamos ver neste momento. Que na sua etimologia grega, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Junta as palavras filia, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Okay? O primeiro a usar este termo, tanto quanto nós temos registro histórico, foi um senhor que toda a gente já ouviu falar, que assombrou as nossas aulas de matemática, chamado Pitágoras. Acho que já toda a gente ouviu falar, pelo menos do teorema, se calhar não do Pitágoras. No século VI a.C., o Pitágoras usou a palavra filosofia para dizer, ou melhor, ele usou a palavra filósofo para dizer: eu não sou um sábio, eu não tenho a sabedoria, eu sou um filósofo. Eu amo a sabedoria, estou à procura da sabedoria. Okay? Portanto, nós podemos apenas aspirar a essa sabedoria, porque a palavra sabedoria é uma palavra tão forte, significa algo tão elevado, que, propriamente falando, só... Um momento, por favor. Ok. Quando voltar a conexão... Voltou, Roberto? Gonçalo, não se ouve. Já se ouve? Estão-me a ouvir? Aos cortes. Sempre aos cortes deste teorema. Ok. Vamos tentar devagar então. Com cortes ainda. Ok. Então. Agora parece que já está bom. Ok. Obrigado. Então, estava a dizer que o Pitágoras, no século VI a.C., usou o termo, tanto quanto, se eu me lembro bem, ele não usou o termo filosofia, usou o termo filósofo. Ele não era um sófos, um sábio, era um filósofo. Estava à procura da sabedoria. Porque a sabedoria é uma coisa tão elevada, um conhecimento de todas as coisas na sua raiz fundamental, conhecer intimamente todas as coisas, que só Deus é que pode ter verdadeiramente sabedoria. E, portanto, um filósofo é alguém que aspira a essa filosofia. Por esta razão, na sua origem histórica, o termo filosofia veio a significar o tipo de sabedoria que pode ser atingido por nós, seres humanos. Nós não podemos atingir a sabedoria plena, que pertence ao próprio Deus, mas
podemos atingir alguma sabedoria. E é essa sabedoria própria dos seres humanos que nós chamamos filosofia. Nós procuramos ter uma tendência para sermos sábios, buscar esse conhecimento, mas isso não é acessível plenamente à mente humana. A filosofia é sabedoria enquanto acessível à mente humana. Okay? Portanto, é comum nós ouvirmos dizer filosofia é o amor pela sabedoria, e é isso etimologicamente que a palavra quer dizer, mas o que estava por detrás desse significado, amor, estão a fazer sinais? O que está por detrás de amor à sabedoria é esta noção. Não, ainda não se está a ouvir? Estão a ouvir? Parece que estão naquelas sessões de espíritas a perguntar se o espírito está entre nós ou não. Agora ouve-se, mas teve um corte grande deste. É comum ouvirmos dizer. Ok, obrigado. É comum ouvirmos dizer que filosofia significa amor à sabedoria e é dito assim como uma coisa meio esotérica, porque é sempre bom falar de amor, mas a origem é esta, de que nós não possuímos a sabedoria, o nosso intelecto é demasiado frágil, mas há um tipo de sabedoria que nós podemos ter. Ok. Agora, o que empancou foi o meu computador e eu não consigo voltar para os slides. Ok. Já vou conseguir. Então, estão-me a ouvir? Estava aqui com um problema no computador. Não estou a ver. Preciso que falem comigo. Sim. Ok. Obrigado, Robert. Bom. Então, passamos agora à definição descritiva, que ainda é nominal. Ok? Portanto, dizemos que a filosofia é uma sabedoria natural. Seria esta a definição descritiva de filosofia. E agora vamos entender os termos sabedoria natural. E recordando o esquema que tínhamos há bocadinho, que tinha um círculo maior e um círculo menor, sabedoria é o círculo maior, existem vários tipos de sabedoria, nem todas as sabedorias são naturais, ok? Não para dizer que existem sabedorias más ou contra a natureza, mas existem sabedorias que estão acima da natureza, como é o caso da fé, ok? Ou da teologia, são ambos, ou a sabedoria que o próprio Deus tem. São todas elas sabedorias acima da natureza. A sabedoria em si, o que é que é? É o conhecimento mais perfeito e mais completo. E um conhecimento mais perfeito e mais completo é aquele que vai além do facto das coisas e procura as causas das coisas. Saber que isto é um telemóvel é mais ou menos fácil. Isso não é sabedoria. Conhecer um conhecimento mais completo, mais perfeito, é saber as causas das coisas. O que é um telemóvel? Como é que se faz um telemóvel? Isto é um conhecimento muito mais completo do que apenas existe um telemóvel. A sabedoria leva isto ao seu limite, em que procuramos as causas definitivas ou as causas mais elevadas, as causas mais profundas das coisas. É sábio aquele não apenas, que consegue dizer não apenas o que as coisas são, mas porque elas são. Qual é o seu motivo de ser? Consegue dizer o porquê e o portanto, não é? De onde é que isto vem, porquê e portanto. O que é que se segue? Consegue analisar as coisas de volta até às suas raízes. Não é? É isso que quando nós veremos daqui a muitos módulos os argumentos para a existência de Deus,
ou quem está a seguir as aulas de teologia natural, já vimos. O que nós estamos a fazer é analisar. O primeiro argumento que São Tomás dá para a essência de Deus é a partir do movimento. O que é que nós fazemos? Olhamos para o movimento, através da nossa experiência sensível, e depois vamos até às suas raízes mais profundas, às razões definitivas, mais remotas, mais longínquas. O sábio é aquele que consegue dar a derradeira, a explicação mais profunda. E depois, para além de ser sabedoria, é uma sabedoria natural. Portanto, daquilo que acabámos de dizer, o que é sabedoria, há um tipo específico que é a filosofia. A sabedoria é restringida pela nossa natureza. E é o resultado da sabedoria restringida pela nossa natureza que é daí que vem a filosofia. Portanto, a filosofia é o nome dado à sabedoria que podemos adquirir pela luz natural da razão humana. E esta expressão, luz natural da razão humana, vai aparecer, vamos contrastá-la à luz da revelação, à luz da fé. Okay? E a metáfora aqui é precisamente que eu, para ver coisas, preciso de luz, não basta ter olhos. Pronto. Nem basta ter um copo. Okay? Para ver o copo não bastam olhos, não basta copo, é preciso luz. Para adquirir sabedoria, para conhecer a realidade, não basta ter uma alma racional, não basta que existam coisas para conhecer, é preciso que haja luz. São os princípios da razão. A filosofia aplica esses princípios da razão, aplica a luz natural da razão humana às coisas que nós podemos ver, ouvir, tocar ou mudar à nossa volta, ou às coisas que podemos experienciar pela nossa consciência, dentro de nós mesmos. Okay? E por isso é que, por exemplo, o argumento de São Tomás para a existência de Deus, a partir do movimento, não é preciso eu nunca ter visto movimento fora de mim, basta os meus movimentos interiores. Nós também experienciamos coisas através da nossa consciência. E isto está aqui para restringir que existem outras filosofias mais elevadas. Eu já mencionei a sabedoria que Deus tem, a sabedoria que nós podemos receber pelas fontes da revelação, como as Sagradas Escrituras e a tradição da Igreja Católica, ou a fé que nós recebemos por infusão divina. Okay? E estas sabedorias, evidentemente, não são chamadas filosofia. Não são chamadas filosofia. São chamadas outras coisas. Às vezes são chamadas fé, às vezes são chamadas teologia, às vezes são chamadas outra coisa qualquer. Mas não são filosofia. Ok? Portanto, não se faz filosofia pegando na Bíblia. A Bíblia é um livro muito bonito, toda a gente devia ter, toda a gente devia ler, mas quando se vai fazer filosofia, não usamos a Bíblia. Okay? Nós devemos tocar a relação entre fé e razão, a relação entre a fé e a filosofia, e vamos ver que não é assim tão simples, eu faço de conta que Deus não existe. Pronto. É mais complexo, porque há coisas que eu já sei pela fé e, portanto, a minha fé, eu quando vou fazer filosofia, eu tenho fé e devo usar a minha fé. Pronto. Mas havemos de ter aulas para isso. Estamos só a abrir o livro, a levantar poeira de coisas que vamos falar depois. Pronto. E isto que nós acabamos de ver cabe naquele gráfico que eu vos tinha mostrado. Okay? Existem vários tipos de sabedoria e a filosofia é o tipo natural. Portanto, o que é que nós estamos a fazer nesta definição que ainda é nominal? Okay? Estamos a pegar no termo filosofia, no conceito, e a explicá-lo com mais conceitos. Não, porque não é que nenhum de nós nunca viu filosofia. Okay? Eu vos estou a explicar, vou-vos explicar o que é um vogon. Já alguma vez viram um vogon? Não, então vou explicar. Não é esse o caso. Todos nós já contactamos de alguma maneira com filosofia. Trata-se agora de compreender, de expor, de abrir algo que nós já tivemos, com o qual nós já tivemos algum contacto. Agora, filósofos notáveis. Ao longo da história, okay, sim? Alguém? Okay. Já está. Alguém ligou o som sem querer. Ok. Então,
esta restrição que nós acabamos de fazer de filosofia, dizer que filosofia é uma sabedoria natural, portanto, é uma explicação última de todas as coisas, de acordo com a capacidade não assim tão forte da nossa natureza, este afunilamento, obtivemos o que é a filosofia. E dá-se o caso que no uso comum da palavra ao longo dos séculos, vários homens foram honrados com o título de filósofos. Okay. E quem é que são estes homens? Receberam o título de filósofo, entendida muitas vezes não no sentido técnico preciso que nós vamos ver na próxima aula, mas neste sentido comum. Homens tinham uma sabedoria natural. Okay. Homens que propuseram um corpo sistemático de ensinamentos, os quais pretendia alcançar as causas mais profundas de todas as coisas que existem. É evidente que se um diz uma coisa e outro diz o contrário, pelo menos um deles não alcançou a razão, não descobriu a verdade. Mas todos eles pretendiam. Okay? Portanto, se estes homens conseguem suportar essa pretensão de alcançar as causas mais profundas, é outra coisa. Mas essa pretensão existe em todas. E eu vou dar aqui alguns exemplos que é o padre Woodbury que os dá, okay? E que ele não está a dizer que no sentido pleno absoluto estes homens são bons filósofos. Ele está a dizer que estes homens são homens que procuraram propor um conjunto de ensinamentos que pretende alcançar as causas mais profundas de todas as coisas. Okay? Parménides, entre os gregos, entre os antigos, o Parménides, a quem Aristóteles chamou o pai dos metafísicos, o primeiro metafísico, Heráclito, o Anaxágoras, que, segundo nos diz Aristóteles no início da metafísica, Aristóteles faz uma história da metafísica até ele, e diz-nos que o Anaxágoras foi o primeiro a formular o princípio de causalidade. E também foi o primeiro a dar um argumento para a existência de Deus. Depois, o Sócrates, que eu acho que não precisa de grandes introduções. Quando estudamos História da Filosofia, nós chamamos a tudo o que vem antes de Sócrates filósofos pré-socráticos e a tudo o que vem depois filósofos pós-socráticos, chamado o pai dos dialéticos, o pai daqueles que fazem filosofia em dialética, que é o método de fazer filosofia que nós havemos de falar. O seu grande pupilo, Platão, e o seu muito maior pupilo, e diz o padre Woodbury, este com o maior intelecto de todos eles, a quem São Tomás de Aquino agraciou com o título O Filósofo, Aristóteles. Que para os tomistas não há dúvida de que é o maior dos filósofos gregos. Okay? Por muito que se goste de Platão e, como é óbvio, existem muitos mais filósofos na Antiguidade. Pois no início do período cristão houve grandes nomes, okay? Filo e Plotino, por exemplo, e depois, elevando-se acima de todos eles que estão para trás e de todos eles que estão para a frente, até São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, okay? Na área da filosofia e na área da teologia, encontra-se entre os príncipes, os principais, os príncipes dos filósofos. Depois os árabes também, várias escolas árabes, eu vou, de certeza que vou pronunciar mal os nomes deles: Ibn Gabirol, Al-Ghazali, Al-Farabi, Avicena, Averroes. Averroes, possivelmente o que foi mais influente de todos eles. Depois, no século XI e XII, foi o florescimento da filosofia ocidental na Europa, com a escolástica. Temos homens como Santo Anselmo, que é chamado o pai da escolástica, Alexandre de Hales, Santo Alberto Magno, que teve o grande privilégio de ser mestre do maior de todos os filósofos, São Tomás de Aquino. Okay? E agora eu vou ler o que diz o padre Woodbury sobre São Tomás de Aquino, que é para depois não ficarem a achar que é o Gonçalo que está a elogiar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, que está supremamente elevado acima de todos os outros, o pensador mais profundo da história da nossa raça. E depois continua a lista. Santo São Boaventura, o Beato Dom Escoto, chamado Dr. Mariano, Rogério Bacon, João Caprelo e por aí vai. Okay? Continuam os nomes, são só uma lista de nomes, acho que não há necessidade de maçar.
se já tiverem algum conhecimento de filosofia, de história da filosofia cristã, vão perceber claramente que há aqui nomes que nós não gostamos muito, ok? Nós não gostamos muito de Descartes, embora ele fosse católico. Desgostamos um bocadinho menos do Leibniz. Toda a gente adora o Caetano. O Robert, que está aqui, imagino que adora o Fonseca. Os outros nós gostamos mais ou menos. Nada contra. A verdade é que não lemos assim tanto. E por aí vai a lista, ok? Acho que não há necessidade. Vários dos que estão aqui são tomistas, grandes tomistas. Por exemplo, João de São Tomás. Depois há outros que queriam ser tomistas, como o Luís Medina. E por aí vai. Kant é um nome que nós não gostamos muito. Fichte, Schelling, Hegel, por aí vai. E na contemporaneidade, cá vão eles, ok? São nomes. E esta lista, como eu disse, é do padre Woodbury. E ele pôs nomes de seus contemporâneos, ok? Está ali o padre Garrigou Lagrange, está ali o padre Gret, está ali o padre Ramírez um bocadinho antes, Whitehead, por aí vai, ok? Maritain. Pronto. O que é que são estes homens? Temos de saber tudo o que eles disseram para sermos filósofos? Não. É uma lista de homens que foram honrados com este título porque procuraram isto que acabamos de dizer. Procuraram ser homens, propor um corpo sistemático de ensinamentos. Então, como é que ele se chama? Esqueço-me sempre o nome dele. Jordan Peterson é um filósofo? Não. Okay. Porque é que o Jordan Peterson não é um filósofo? Eu não tenho nada contra ele, gosto muito dele. Ele não propõe um corpo sistemático de ensinamentos. Okay. O Kant, eu gosto mais do que o Jordan Peterson diz do que aquilo que o Kant diz. Mas o facto é que o Kant propôs um corpo sistemático de ensinamentos. Pronto. Guardem isto que vamos ver agora para a próxima aula, que vamos ver a definição real de filosofia. É que quando nós olhamos para todos estes homens, percebemos que eles têm uma característica comum. Todos eles elaboraram um sistema de doutrina, okay? Um sistema. Sistema significa que as coisas se ligam e esse sistema procurava explicar todas as coisas. Todos basearam a sua doutrina. Portanto, o primeiro parágrafo está-nos a dizer que todos eles procuraram ser sábios, procuraram a sabedoria. E o segundo está-nos a dizer que essa sabedoria era uma sabedoria natural. Todos declararam basear a sua doutrina na luz natural da razão humana. Okay? Eu não sei o suficiente sobre o assunto para dizer isto com propriedade, mas é possível que o Sr. Joseph Smith, ou John Smith, eu confundo sempre com o da Pocahontas, que é o fundador dos Mormon, na cabeça dele estivesse a propor um corpo de ensinamentos sistemáticos que dão a razão profunda a todas as coisas. É possível. Mas nunca baseou estar a fazer isso com base na luz natural da razão. Deixando de fazer piadas, Nosso Senhor Jesus Cristo propôs um sistema de crenças que explicam todas as coisas na sua razão mais profunda e não é um filósofo. Okay? A não ser quando as pessoas querem dizer que as religiões são todas iguais e, portanto, o Buda era filósofo e Jesus é filósofo. Não é um filósofo, porque nunca baseou estar a usar... Aliás, pelo contrário, várias vezes o Nosso Senhor diz isso é pensamento dos homens, não é pensamento de Deus. Não foi o Pai que está nos céus que te revelou isso. Okay? Pronto. Assim, a palavra filosofia, ao vermos estes nomes todos, manteve a sua nota distintiva. Uma sabedoria que é acessível à mente humana pelos seus poderes naturais. Acabou a aula. Eu vou-vos passar estes slides. Aquilo que está azul é um link que vocês podem acessar para poder aprofundar os materiais. Portanto, ali para um aprofundamento ligeiro é aquilo que eu já vos mandei antes da aula. E, portanto, se quiserem ler, eu vou-vos mandar sempre antes. Pronto, porque alguém pediu na avaliação para mandar antes e acho que faz sentido. Quem se quiser preparar melhor para a aula. São, não sei, 3 páginas, 4 páginas. Depois, o material usado na preparação desta aula, o capítulo correspondente no manual do Padre Woodbury, que eu traduzi e, portanto, disponibilizo essa tradução. E depois, para um aprofundamento maior, é um trecho maior da obra do Maritain, em que ele dá estas noções históricas, o background
histórico da filosofia, do conceito de filosofia. E, portanto, o que é que nós fizemos hoje? Vimos os objetivos deste módulo, a bibliografia principal, a estrutura principal e vimos alguns preâmbulos. Definição etimológica de filosofia, definição de senso comum e filósofos notáveis. Deixo aqui alguns links úteis que já deixei das outras no módulo passado. O primeiro é o link do Paleotomista, que é um podcast, tem episódios em áudio e em YouTube. Depois o grupo de iniciativas tomistas. À partida, pode haver coisas particulares que eu ponho no grupo de iniciativas tomistas que não ponho no grupo do curso. Mas à partida, o que eu vos recomendo seriamente é que estejam no grupo do WhatsApp. Algumas pessoas que estão por e-mail só, é benéfico poder estar no grupo WhatsApp, porque eu vou mandar os materiais para lá. Pronto. O link vou sempre mandar antes por e-mail também, para quem está na lista de e-mail, mas os materiais vou deixar no